Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Miles Munroe. Orar significa estar em comunhão com Deus, tornar-se um com Deus. Exprime união com Ele, unidade e unicidade de propósito, de desejo, de pensamento, de motivo, de objetivo e de sentimentos. H.D. Bollinger disse que orar é expressar relacionamento com o próprio ser. Portanto, a oração é um veículo da alma e do espírito pelo qual ele conversa intimamente com o Deus invisível. É também o meio pelo qual o espírito humano afeta e é afetado pela vontade e pelo propósito do Divino Criador. Por essa razão, podemos também dizer: a oração é o envolvimento de alguém com todo o seu ser com Deus. Quem fez a primeira oração? Eu diria que foi Adão, uma vez que ele foi o primeiro homem criado e foi a ele que Deus incumbiu de cuidar do jardim e dos parâmetros da humanidade na terra. Gênesis capítulo 2, versos 15 ao 17. Podemos entender que Deus tinha o hábito de andar e conversar com Adão na viração do dia. Gênesis capítulo 3, versos 8 e 9. A comunhão entre Deus e Adão e a concordância de Adão com os propósitos de Deus formaram a essência da primeira oração. Talvez você diga: sim, mas Adão já estava na presença de Deus. Por que ele precisava orar? Por causa da queda da humanidade, Gênesis capítulo 3, e da teimosia de nossa natureza pecaminosa, sempre precisamos preparar nosso coração em oração para que possamos entrar verdadeiramente na presença de Deus. Isso é apenas para nos colocar naquele lugar que estávamos antes da queda, onde Adão e Eva estavam, lugar de pureza diante de Deus, no qual refletimos sua natureza e unidade com seus propósitos, no qual nossa vontade está em total harmonia com a vontade de Deus. Jesus disse: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18, 20. O coração da oração é a comunhão com Deus em unidade de amor e propósito. É concordar com Deus, coração, alma, mente e força, para realizar a vontade de Deus. A oração não é opcional. Isso nos leva para a questão que perguntamos no início deste capítulo: por que temos de pedir a Deus o que ele já está determinado a fazer? A resposta relaciona-se com a fidelidade de Deus, a sua própria palavra e sua integridade, para jamais quebrar essa palavra, porque sua palavra é seu nome. Ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre toda a terra. Gênesis 1, 26. Quando Deus deu o domínio ao homem, deu também a ele a liberdade para legalmente atuar com autoridade sobre o planeta Terra. Dessa maneira, ele colocou sua vontade na terra em cooperação com a vontade do homem. Deus não mudou esse propósito quando o homem caiu, porque seus propósitos são eternos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Salmos 33, 11. No próximo capítulo, veremos como Cristo se tornou o segundo Adão e redimiu a humanidade
para que ela pudesse ser completamente restaurada para um relacionamento de amor com Deus e participação em seus propósitos para a terra. Mesmo que o plano de Deus tivesse sido completamente consumado em Cristo, ele usou homens para cumprir sua vontade. Vemos essa realidade na vida de Abraão, Moisés, Gideão, Davi, Daniel e muitos outros. Deus continuou a trabalhar com a humanidade para cumprir seus propósitos, mesmo que a parte do homem fosse limitada por seus pecados e pela falta de compreensão dos caminhos de Deus. Portanto, nossa necessidade de orar é resultado da forma que Deus delegou domínio e autoridade na terra. Deus fez o mundo, depois fez homens e mulheres e deu-lhes domínio sobre toda obra criada por suas mãos. O homem foi criado para ser o Deus deste mundo. Ele recebeu total autoridade do reino terreno e Deus não passa por cima dessa autoridade. Isso quer dizer que quando Deus disse, tenha ele domínio sobre toda a terra, Gênesis 1:26, ele disse, ele estava concedendo o domínio do mundo, de tal forma que tornou o governo humano especial para a realização de seus propósitos. Ele faz com que as coisas aconteçam na terra quando homens e mulheres estão em concordância com sua vontade. A oração é, portanto, essencial para que a vontade de Deus se cumpra na terra. Como Deus jamais quebra sua palavra em relação a como as coisas funcionam, a oração é obrigatória, não opcional, para progresso e vitória espiritual em nossa vida individual e no mundo em geral. O plano de Deus é para que o homem deseje o que ele deseja e lhe peça que realize seus propósitos no mundo para que, ao invés do mal e da escuridão, reine a bondade e a verdade. Nesse sentido, a oração do homem dá a Deus a liberdade de interferir nos assuntos da terra. Em outras palavras, a oração é a licença terrena para a interferência divina. O propósito é a matéria-prima da oração. Como membro da raça humana criada à imagem e semelhança de Deus, esta autoridade de dominar é sua herança. Deus deseja que você queira voluntariamente sua vontade. A vontade dele deve ser a espinha dorsal e o centro de suas orações, o coração de suas intercessões, a fonte de sua confiança e súplica e a força de suas fervorosas e efetivas orações. Orar não significa convencer Deus a fazer o que você quer, mas fazer a vontade dele por intermédio de sua vontade. A chave da oração eficaz é compreender o propósito de Deus para a sua vida, a razão que ele tem para a sua existência, como ser humano em geral e especificamente como indivíduo. Esta é uma verdade especialmente importante para lembrar-nos. Uma vez entendido o propósito, ele se torna a matéria-prima, o assunto fundamental para a sua vida de oração. A vontade de Deus é a autoridade de suas orações. A oração desencadeia aquilo que Deus já propôs e predestinou, continuar sua obra de criação e o estabelecimento de seus planos na terra. Assim sendo, seu propósito em Deus é a matéria fundamental para suas orações quando se trata de provisão, cura, libertação, poder, proteção, perseverança, paciência, autoridade, fé, louvor, ação de graças, confiança, segurança, ousadia e paz para que todas as suas necessidades sejam supridas. E em um capítulo mais adiante, vamos discutir
essa verdade essencial mais profundamente. Tudo o que você precisa está disponível para cumprir seu propósito. Tudo que Deus tem e tudo que Ele é pode ser recebido por intermédio da oração. A medida da nossa apropriação da graça de Deus é determinada pela medida de nossas orações. A vontade de Deus é a segurança de nossas orações. Alguns dizem: não estou inteiramente certo daquilo pelo qual tenho de orar. A resposta é encontrada em nosso propósito. Não devemos pedir a Deus para fazer nada fora do que nos tem sido determinado a fazer a partir do nosso propósito. Vamos discutir as aplicações práticas dessa verdade durante o resto deste livro. Continuamos orando errado porque continuamos pedindo as coisas erradas. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago, capítulo 4, verso 3. Se pedirmos coisas que são contrárias ao nosso propósito, vamos ficar frustrados. Jesus sempre orou para que a vontade de Deus fosse feita e trabalhou para realizá-la. Por exemplo, uma das mais longas orações foi registrada em João capítulo 17. A oração de Jesus foi: Pai, antes que eu viesse à terra, tu me destes pessoas para redimir. Eu as protegi e as mantive a salvo para o cumprimento desse propósito. E agora vou concretizar essa redenção por meio de minha morte e ressurreição. Tenho cumprido e vou continuar a cumprir seu propósito para mim. João capítulo 17, verso 6 e do 9 ao 12. Jesus conhecia o propósito do Pai Celestial para a sua vida e ambos desejavam tanto cumprir quanto viver essa vontade. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 4:34. Em João capítulo 11, nos versos 41 e 42, Jesus expressou sua confiança de que Deus ouvia suas orações. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. A segurança de Jesus na oração estava baseada em seu conhecimento da vontade de Deus e do fato de ele realizá-la, como está escrito em 1 João capítulo 5, versos 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Oração é o exercício da autoridade do domínio. Quando conhecemos a vontade de Deus, somos obedientes a ele e pedimos a Deus que a cumpra em nossa vida, ele nos concede o que pedimos. Se orarmos por alguém, pela igreja, pela nação, pela família ou pelas necessidades do mundo, devemos estar em concordância com a vontade de Deus para que seus propósitos possam reinar na terra. Essa é a essência do exercício do domínio. Quando oramos, temos a responsabilidade de demonstrar que nosso relacionamento com o Senhor significa, em termos de vida e governo no mundo. Uma vez que deu à humanidade autoridade sobre a terra, ele requer autorização ou permissão do homem para agir na terra. É por isso que, quando paramos de orar, permitimos que os propósitos de Deus para o mundo sejam impedidos. Lembre-se de que Jesus ensinou aos seus discípulos sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Lucas 18:1. Ele também disse: dar-te-ei
as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Mateus 16:19. Essas verdades são cruciais para uma oração eficaz. Precisamos pedir a intervenção de Deus nos assuntos humanos. Se não o fizermos, o mundo estará suscetível à atuação de Satanás e do pecado. Deus finalmente terá seus propósitos cumpridos no mundo com ou sem nossa cooperação. Se não orar de qualquer forma, ele achará alguém que concorde com seus planos. No entanto, ao negligenciar a oração, você estará falhando em sua participação nos propósitos dele. Ele não deseja que você perca esse privilégio por sua causa, como também a dele. Tiago 4:2 diz: nada tendes porque não pedis. A oração não é opção para o cristão. É uma necessidade para cumprir os propósitos de Deus no mundo e em nossa vida individualmente. O tempo gasto em oração não é perdido, mas investido. Ao abraçarmos a vontade de Deus, vivendo diante dele com a justiça de Cristo, buscando cumprir seus propósitos, nada será capaz de impedir nossas orações. Então, começaremos a entender o que Jesus disse. Mas para Deus tudo é possível. Mateus 19:26. Quebra no relacionamento com Deus significa quebra na eficácia da oração. Deus deu à humanidade ampla liberdade e autoridade sobre a terra. Mesmo assim, esses dons dependiam do desejo do homem em cumprir a vontade de Deus. Se o homem usasse essa vontade para outra coisa que não a vontade de Deus, a imagem e semelhança de Deus nele seria arruinada e os propósitos de Deus para o mundo seriam obstruídos. Propósitos de bondade, fecundidade, criatividade, verdade, alegria e amor. A rebelião do primeiro casal provocou essa distorção da imagem de Deus, atacando os planos dele para a terra. Isso ocorreu porque o homem usou sua vontade para propósitos próprios, enquanto a vontade de Deus é baseada em amor. Como aconteceu essa rebelião? Satanás seduziu Adão e Eva para que desobedecessem a Deus, e eles escolheram concordar com os propósitos dele em vez dos propósitos de Deus. Fazendo assim, a humanidade pecou e rompeu a comunhão com Deus. A humanidade não mais concordava com Deus para cumprir os propósitos dele na terra, deixando o mundo à mercê de uma autoridade renegada que nunca mais tinha os melhores interesses de Deus em mente. De fato, o homem perdeu sua autoridade para Satanás, a quem escolheu servir em lugar de Deus. Isso quer dizer que a queda introduziu um novo governante na terra, um que estava voltado para a sua destruição, ao invés de crescimento em piedade e fecundidade. Porque Satanás usurpou da humanidade a autoridade sobre a terra, o apóstolo Paulo se referiu a ele como o Deus deste século, 2 Coríntios 4:4. Quando Adão e Eva romperam seu relacionamento com Deus, a eficácia de suas orações também foi destruída. A oração verdadeira é mantida mediante a unidade do coração e do propósito de Deus. Somente então podemos cumprir os caminhos e os planos de Deus. Quando oramos, representamos os interesses de Deus na terra, e essa representação requer relacionamento. Portanto, nossa dificuldade com a oração pode ser determinada a partir da queda e da consequente natureza humana caída, pela qual nos tornamos afastados de Deus. Mesmo sendo cristãos redimidos, devemos agir
sabendo quem somos em Cristo e reconhecendo os princípios de oração que Deus já estabeleceu, se quisermos ser restaurados para seus propósitos na crucial área da oração. Podemos não pensar na oração como uma área na qual precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente, Romanos 12:2. Entretanto, uma oração eficaz está intimamente ligada à unidade com Deus, em um relacionamento de amor no qual mente e coração estão unidos com a vontade dele, e assim haja o discernimento de seus propósitos e o exercício da fé na sua palavra, uma área vital na qual precisamos ser transformados. A oração não deve ser aleatória, mas dirigida por propósitos e motivada pelo conhecimento de Deus e de suas intenções. O propósito de Deus para a humanidade é eterno. O texto completo de 2 Coríntios 4:4 nos diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. É interessante notar, no grego original, o significado da palavra século é um espaço de tempo ou era. De fato, algumas versões da Bíblia traduzem, da mesma maneira, a primeira parte do versículo, o Deus deste século, 2 Coríntios 4:4. Talvez o uso desse termo seja para dar ênfase ao fato de que Satanás pode ser o Deus deste mundo agora, mas não para sempre. Seu reino durará por algum tempo, por uma era específica. Os propósitos de Deus são eternos e ele tem um plano em mente desde a fundação do mundo para restaurar a humanidade para si mesmo, de forma que nosso espírito e nossa mente pudessem ser renovados completamente nele. Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. 2 Timóteo capítulo 1, versos 8 e 9. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios, capítulo 1, versos 4 e 5. O plano de Deus era para que a humanidade fosse restaurada na terra e renovada segundo um novo governador, o segundo Adão, completamente humano e divino, que seria perfeitamente um com Deus e seus propósitos. Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Isaías capítulo 9, versos 6 e 7. No próximo capítulo, veremos como Cristo restabeleceu a autoridade no mundo e restaurou-nos o propósito e o poder da oração. Vamos orar juntos. Pai Celestial, o Senhor disse: meus propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Provérbios 19, 21. Pedimos que o Senhor cumpra a tua palavra e faça com que teu propósito reine em nossa vida. Todos nós temos nossos planos e alvos que estamos perseguindo. Pedimos que o Senhor estabeleça o que quer que venha de ti, qualquer que seja teu propósito,
e faça que desapareça qualquer coisa que não venha de ti. Nós te honramos como nosso Criador e nosso Pai Celestial. Afirmamos que o Senhor é quem opera o querer e o efetuar de acordo com o teu bom propósito. Filipenses 2:13. Renova nossa mente para que possamos entender teus caminhos e teus planos mais completamente. Oramos neste momento em nome de Jesus, que é o nosso caminho, verdade e vida. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Colocando a oração em prática. Pergunte a si mesmo: já negligenciei a oração porque sentia que Deus faria qualquer coisa que quisesse, de qualquer forma? Se o propósito real da oração é cumprir os propósitos de Deus na terra, qual é o meu conhecimento sobre esses propósitos? E como posso aprender mais sobre eles? Tenho resistido à vontade de Deus em alguma área da minha vida? Que posso fazer hoje para construir um relacionamento em amor com Deus? Sobre qual dos propósitos de Deus possamos começar a concordar com Ele em oração hoje? Princípios. Número 1. Deus é um Deus de propósitos e seus propósitos são eternos. Número 2. Deus criou a humanidade com e para um propósito definido. Número 3. Deus desejou ter filhos para se relacionar em amor com eles, como também partilhar de seu governo e domínio. Número 4. Deus criou o homem à sua imagem, com sua natureza e caráter moral e com vontade soberana. Número 5. Deus deu à humanidade liberdade para exercer autoridade legal sobre a terra. Ele colocou sua vontade para a terra juntamente com a cooperação da vontade do homem. Seu propósito nunca mudou, mesmo depois da queda da humanidade. Número 6. A vontade de Deus é seu propósito para a humanidade. Para o cumprimento desse propósito, homens e mulheres devem desejar fazer a vontade de Deus. Número 7. A oração é a expressão da união da humanidade e seu relacionamento de amor com Deus. É também uma expressão de confirmação e da participação da humanidade nos propósitos de Deus. Número 8. A oração é o envolvimento total e profundo de uma pessoa em todo o seu ser com Deus. Número 9. A oração é o meio pelo qual o espírito humano afeta e é afetado pela vontade e pelo propósito do Divino Criador. Número 10. A oração não é opcional, mas é essencial no cumprimento dos propósitos de Deus na terra. Número 11. A oração é o homem concedendo liberdade a Deus para interferir nos assuntos terrenos. Número 12. Quando conhecemos o propósito e a vontade de Deus e somos obedientes a Ele, Deus atende a nossa oração quando pedimos que Ele os cumpra. Número 13. Quando Adão e Eva romperam seu relacionamento com Deus, a eficácia deles na oração também foi destruída. A verdadeira oração é mantida pela unidade de coração e propósito com Deus. Glória a Deus, que palavra poderosa! Talvez você chegou aqui pela primeira vez e ainda não se inscreveu aqui no canal. Se inscreva aqui no canal. Logo você vai ver um sininho. Quando você tocar no sininho, você vai ver a palavra todas. Clique em todas, porque todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.